Você sabia que existem mais de 1.300 filmes brasileiros disponíveis de graça aqui no YouTube? Mas como 1.300 é muita coisa, eu separei 8 sugestões aqui para você. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cineolho. Faz alguns meses que um abençoado chamado Henrique Correia criou uma lista no Letterboxd de 1.300 filmes brasileiros disponíveis de graça no YouTube. O link para a lista completa está aqui na descrição, assim como o link para os filmes que eu vou citar hoje. E antes de começar a nossa lista, eu quero sugerir para você que gosta de cinema a se inscrever aqui no Cineolho, que aqui a gente faz críticas de filmes, sugestão de filmes e também relaciona o cinema com sociedade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se que eu acho que você vai gostar e além de tudo me ajuda bastante, beleza? Muito obrigado. Bom, sem mais enrolação, vamos para o primeiro filme da nossa lista, O Invasor, filme de 2001, dirigido por Beto Brandt. O filme conta a história de 3 empreiteiros que recebem uma proposta do governo para criar uma obra superfaturada em troca de propina. Só que um dos donos da empresa é contra fazer o esquema. Daí os outros 2 contratam um assassino de aluguel para matar o sócio. Mas a coisa complica quando o assassino de aluguel começa a exigir mais do que dinheiro. Esse é um filme de suspense que me prendeu na tela do começo até o fim. As atuações são todas ótimas, mas com certeza o papel mais memorável é o do assassino de aluguel, que é interpretado pelo Paulo Miklos. Ele é carismático, até meio engraçado às vezes, mas é sempre muito ameaçador. O filme é bem divertido, mesmo muitas vezes tendo um tom que não é muito convencional. Então eu acho isso legal porque ele entretém a maioria do público, mas ao mesmo tempo não tem aquela forma que a gente já viu 200 mil vezes. E de quebra ele ainda propõe uma discussão muito legal e muito importante sobre a relação entre centro e periferia nas grandes cidades, principalmente São Paulo. E por falar em São Paulo, o próximo filme é São Paulo, Sociedade Anônima, filme de 1965, dirigido por Luiz Sérgio Persson. Você que é parente da Marina Persson? O filme conta a história de um homem de classe média vivendo uma crise existencial. Ele foi promovido no trabalho, mas ele não vê sentido nenhum naquilo. Ele é casado, mas não ama mais a esposa e nem consegue se relacionar com mulher nenhuma. Esse é o melhor filme que eu conheço para refletir sobre como é viver numa metrópole moderna. Ele reflete muito bem sobre a solidão na multidão, sobre a metrópole acelerada e sobre como é viver uma sociedade em que os valores estão em declínio por conta da sociedade extremamente racional voltada para o dinheiro. E a fotografia do filme reflete muito bem essas crises todas do protagonista. O movimento da câmera acompanha ele andando, valoriza a expressão do ator. A gente também vê todos os elementos icônicos de uma grande cidade, do tipo a multidão, a fábrica, os carros. E em alguns momentos também os planos formam um equilíbrio muito bonito. Para finalizar, o roteiro tem algumas frases geniais, do tipo esse monólogo aqui. Recomeçar, trabalhar, 1000 vezes tentar ser um homem. Trabalhar com Arturo, esquecer Ana, apagar Luciano. Não lembrar-se senão do trabalho, das 50 obrigações diárias. Lembrar-se somente das 1000 chateações diárias do trabalho. Lembrar-se de uma engrenagem e mais outra, e mais outra, e mais outra. De uma engrenagem e depois um eixo deve ser entregues dentro do prazo estabelecido. 1000 vezes recomeçar. Recomeçar de novo, recomeçar sempre. Esquecer Ana, apagar Luciana. Lembrar-se das 50 obrigações diárias do trabalho. Recomeçar, recomeçar, aceitar. Aceitar, aceitar. Recomeçar, recomeçar, aceitar. Terceiro filme, Que Horas Ela Volta, filme de 2015, dirigido por Ana Mui Laerte. Sim, meus amigos, esse filme está disponível aqui no YouTube e de graça. Caso você viva numa caverna e não tenha ouvido a sinopse desse filme ainda, ele conta a história de uma empregada doméstica que mora na casa dos patrões em São Paulo, separada da sua filha que ficou em Pernambuco. Até que a filha vai até São Paulo passar um tempo nessa casa e alguns conflitos de classe começam a aparecer. Pra falar a verdade, eu não gosto muito desse filme. Você gosta? Então comenta aí embaixo, defenda o filme. Mas eu acho que ele tem um subtexto socialmente otimista que eu acho um tanto ingênuo. Esse otimismo ingênuo marcou boa parte das pessoas de esquerda durante a era dos governos do PT. Além disso, o estilo dele tem traços das novelas da Globo, que é uma coisa que marca muitos filmes brasileiros e eu particularmente não gosto muito. Mas eu respeito muito esse filme pela temática que ele trouxe, que realmente é muito importante, porque ele sensibilizou muita gente e porque ele ajudou a criar um público para o cinema nacional. Adivinha onde é que eu tô? Tá ouvindo? Tô dentro da piscina.
Agora eu vou falar de Vidas Secas, filme de 1963, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. O filme é baseado em um dos maiores clássicos da literatura brasileira, que foi escrito pelo Graciliano Ramos. Ele conta a história de uma família vagando pelo sertão do Nordeste em busca de sobrevivência. Esse é um dos maiores representantes do movimento cinematográfico conhecido como Cinema Novo, que foi um movimento que inspirou cineastas no mundo inteiro. Os filmes do Cinema Novo eles tinham como característica o realismo. Eles queriam retratar a realidade de uma maneira nua e crua, com o menor orçamento possível. Mas, ao mesmo tempo, eles combinavam isso com umas estilizações que são muito típicas do cinema moderno. Por exemplo, tem momentos no Vidas Secas que os personagens começam a falar um em cima do outro. Ou então que um personagem fica repetindo a mesma palavra várias vezes e a câmera filma de um jeito meio livre, sem um sentido muito explícito. Era tudo de melhor pro seu Tomás da Bolandeira. E pro quê? Seu Tomás é que era homem de valia. Cheiro bom, Seu de Tomás falava bem. Vidas Secas é um filme de denúncia, é um filme pesado, triste. É quase como se ele quisesse propositalmente ser desagradável. Mas é uma obra-prima e é uma ótima indicação para quem quiser conhecer mais do nosso país e da nossa arte. Lugar ruim. Condenado. Agora vamos para o filme detestado pela galera do Cinema Novo, O Pagador de Promessas, filme de 1962, dirigido por Anselmo Duarte. O filme conta a história de João do Burro, um homem simples que fez uma promessa num terreiro de Umbanda para levar uma cruz até a igreja de Santa Bárbara. Mas chegando lá, quando o padre descobre que a promessa foi feita num terreiro, ele não deixa o João do Burro entrar, que não vai desistir até cumprir a sua promessa. Em termos de premiações, esse é o filme brasileiro mais bem sucedido de todos os tempos. Foi o único da nossa história a vencer o Palma de Ouro, o prêmio mais importante do Festival de Cannes. E olha que naquele ano, alguns dos cineastas mais importantes do mundo estavam também concorrendo, como Agnès Varda, Michelangelo Antonioni e Luiz Buñuel. Mas é curioso, né, que o filme tenha sido detonado pela galera do Cinema Novo. Se quiser entender essa história, o Max Valarezo do Entre Planos fez um vídeo que explica essa treta, que é bem legal. E assim, realmente, o Pagador de Promessas tem um estilo bem mais clássico que o Cinema Novo. E isso significa também que ele é um filme mais de massas, mais fácil de agradar ao grande público. Enfim, gostando ou não, é um dos filmes mais importantes da nossa história. Moço, só vim pagar uma promessa. Santa Bárbara me conhece. Pra que carteira de identidade? Pagar uma promessa? Agora vamos para O Cheiro do Ralo, filme de 2006, dirigido por Heitor Dalia. Eu gosto muito desse. Eu também. O filme conta a história de um cara que trabalha comprando coisas usadas das pessoas, tipo um dono de loja de penhores. Mas ele é sádico e ele usa essa posição de pequeno poder para tentar humilhar os outros. Até que duas coisas acontecem. Primeiro, ele se apaixona perdidamente pela bunda de uma garçonete. É isso mesmo que você ouviu, pela bunda, não por ela. Segundo, rola um problema ali no encanamento do banheiro dele e os vendedores começam a sentir um cheiro de esgoto no escritório. Isso aqui cheira a merda. É a do ralo ali. Não é, não. É, o cheiro vem do ralo ali. O cheiro vem de você. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme, porque eu vi ele quando eu era adolescente e foi um dos primeiros filmes mais ou menos cults que eu vi na minha vida. Hoje em dia eu acho que ele nem é tão inovador e diferentão assim, mas mesmo assim, só dele ter uma estética e uma temática um pouquinho diferente do que a gente costuma ver nos filmes de Hollywood, aquilo já me abriu para outras possibilidades do cinema, foi uma experiência ótima e eu acho que pode ser muito boa para você também. Além disso, ele quebrou aquele preconceito que muita gente tem de que filme brasileiro é tudo igual. E tudo isso sendo muito divertido. Então eu realmente recomendo ele para pessoas que queiram sair um pouquinho do eixo de Hollywood. É como se fosse um círculo vicioso. Eu vejo a bunda que me alimenta. O preço para poder ver a bunda é comer o lixo daquela lanchonete. A comida sempre cai mal. Sendo assim, o ralo fede. Ou seja, a bunda faz o ralo feder. Viajo porque preciso, volto porque te amo. Filme de 2009, dirigido por Karim Ainu e Marcelo Gomes. O filme conta a história de um geólogo que está viajando a trabalho enquanto manda cartas para a mulher que ele ama. Todas as imagens que a gente vê no filme são reais, de documentário. Ou seja, elas não foram encenadas. E elas foram captadas no início dos anos 90. Quer dizer, elas faziam parte do arquivo dos cineastas. Já a voz do narrador-personagem, que a gente ouve de fundo, mas nunca vê, é de um ator que conta uma história ficcional. Do dia que eu saí de Fortaleza até aqui, quase não vi ninguém na estrada. Fico com o rádio ligado, pensando em você a viagem toda e só.
Eu sou completamente apaixonado por esses filmes que quebram a fronteira entre ficção e documentário. E esse filme aqui faz isso de um jeito maravilhoso. As imagens de arquivo passam um realismo para aquela história e fazem a gente se sentir realmente naquela situação. Mas, ao mesmo tempo, a história ficcional é um tempero que realça os sentimentos que a gente sente ao ver aquelas imagens. Então, por exemplo, o personagem fala de melancolia e solidão, enquanto a gente vê aquelas imagens de lugares vazios, com pessoas isoladas. Esse é um filme lento, às vezes é difícil de ver, mas ele tem só um pouquinho mais de 1 hora, então vale muito a pena se desafiar para assistir. Quando saí é que me caiu a ficha da frase que estava escrita. Viajo porque preciso, volto porque te amo. E para encerrar a nossa lista, Cabra Marcado para Morrer, filme de 1984, dirigido pelo gênio Eduardo Coutinho. No começo dos anos 60, o Eduardo Coutinho estava fazendo um filme que tinha esse nome, né, Cabra Marcado para Morrer, e contava a história real de um líder camponês que lutava pelos seus direitos. O filme não tinha atores profissionais e ele era encenado pelas pessoas que realmente tinham vivido aquela situação. Até que aconteceu o golpe de 64 e o filme foi proibido de continuar. Os camponeses foram perseguidos pela ditadura e a família do líder camponês foi separada. Então, em 1984, com a reabertura política, o Eduardo Coutinho fez um documentário contando a história desse projeto e dessas pessoas que foram separadas pela ditadura. O filme que a gente assiste, O Cabra Marcado para Morrer, é esse documentário. Eu acho que o Eduardo Coutinho é o meu diretor brasileiro preferido. Eu nem sou especialmente fã de documentário, mas a sensibilidade que esse cara tinha para abordar as pessoas nas suas entrevistas, deixá-las à vontade para contar ali as suas histórias, é um negócio de gênio. As pessoas realmente ficam confortáveis com ele e começam a abrir seu coração. Nesse filme aqui, além dele fazer isso, ele junta vários tipos de documentários diferentes, vários tipos de linguagem de documentário para contar partes diferentes da história. Então ele não deixa escapar nada, nem a parte política e histórica e nem o sentimento, o drama vivido pela família. Ele consegue ir adequando de uma forma muito competente a forma do filme a esses temas. Então é um filme bom para a gente refletir sobre questões sociais importantes, mas ao mesmo tempo é um filme com muito sentimento, com muito coração. Enfim, é um filmaço, um dos melhores documentários da nossa história. Eu, sinceramente, até prefiro outros filmes dele, do tipo Jogo de Cena e Edifício Master, mas esses não estão disponíveis no YouTube. A luta que não para, a mesma necessidade de 64 está plantada, ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Bom, gente, eu espero que vocês gostem dessas indicações, mas não deixem de ver a lista inteira para ver ali o que mais pode interessar a vocês. É muito importante, é claro, a gente defender o cinema nacional, ainda mais quando ele está tão fácil de acessar assim. E não deixe de comentar aqui o que você achou dessas indicações, se você já assistiu algum desses filmes, o que você achou do filme, que outras indicações você faria ali dessa lista, tá? Eu adoro conversar com vocês nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui no joinha, que me ajuda bastante. Se você esqueceu de se inscrever, inscreva-se, que isso ajuda bastante o nosso canal. E também compartilhe aí com o pessoal que tem preconceito contra o cinema brasileiro, aquele seu amigo que você acha que precisa conhecer mais o cinema brasileiro, manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Beleza, gente? Muito obrigado. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes e interpretando o mundo.